Boa tarde a todos e a todas. Deixe-me me apresentar. Eu sou o professor João Eliandre Carneiro Alexandre, coordenador do curso de Estatística aqui da UFC. Primeiro, gostaria de agradecer ao PAP, né, nessa oportunidade de contar um pouco a minha experiência enquanto coordenador do curso de Estatística. Tá? Essa minha apresentação, eu vou colocá-la em 3 partes aqui. A primeira parte é antes de ser coordenador. A segunda parte dessa apresentação é com relação a durante a coordenação, ou seja, os processos que envolvem a coordenação. E o último é exatamente qual o legado que um coordenador pode deixar para as próximas gerações. Tá? Enquanto professor da Universidade Federal do Ceará, eu ingressei em 1992. Tá? A questão é, como eu cheguei, o professor Eliane chegou a ser coordenador do curso de Estatística. Né? A experiência como chefe de departamento fez com que a interação entre o departamento e as outras instituições da UFC fossem dadas exatamente com o contato que se tem com direção de centro, com a própria Pró-Reitoria Administrativa, ou seja, o contato é mais direto com os nossos servidores professores e servidores técnico-administrativos das instituições que dão suporte à administração da chefia do departamento. Com relação à coordenação do curso, o que me trouxe, né, a coordenação foi um desafio, porque os processos da chefia são diferentes dos processos relacionados à coordenação do curso. E eu tomei isso como desafio, tá, para exatamente tentar contribuir naquele, eu costumo dizer, naquele cliente número 1 que a gente vai tratar o coordenador, especificamente a figura do coordenador ou a coordenação, que é o aluno. Isso é um aspecto extremamente importante. Alguns colegas professores posso dizer que têm vocação para a parte administrativa, outros, em determinadas situações, até porque alguns departamentos são pequenos, eles são convocados a contribuir. E é importante, eu considero importante, é uma opinião bem particular, que haja uma oxigenação e reciclagem na administração e que todo professor passe por isso, exatamente, para sentir como é que são as ações voltadas para a coordenação. O foco, é lógico, aqui é agora a coordenação. Então, nesse sentido, meu mandato, primeiro mandato, foi de 2019 a 2022. Os mandatos agora são de 3 anos e começam em fevereiro. Então, atualmente, eu estou no segundo mandato, que ele começa agora em 2022, começou agora em fevereiro, e vai até março, na realidade, né? E vai até fevereiro de 2025. Os mandatos das coordenações, até em função da avaliação que a gente recebe do MEC, tem um período agora de 3 anos e não de 2 anos, tá certo? Então, assumi esse desafio. Eu queria só fazer um comentário antes disso, que teve a pandemia, e aí foi um diferencial importante, né? Como eu falei, eu não tenho experiência, nunca tive experiência enquanto coordenação, ou enquanto coordenador de curso. Mas de 2019, né, a 2022, então, o meu primeiro mandato, foram 2/3 desse período foi remoto. Então, na realidade, posso dizer para vocês, do ponto de vista de gestão presencial, nós estamos começando o mandato agora, né, em 2022. Tá? Então, essa é a minha... como é que eu cheguei, né, para a coordenação do curso de Estatística. Queria falar aqui um ponto importante, que quando se fala em coordenação, está se falando em um grupo de pessoas
tá certo? Que dão suporte ou que tratam da parte pedagógica e do relacionamento com o aluno junto com o coordenador. Então, a coordenação não é a figura somente do coordenador. O coordenador é o executivo, digamos, que está na linha de frente, junto com o vice-coordenador. Mas o que forma a coordenação? Isso é que eu acho extremamente importante a gente entender. São os representantes das unidades curriculares, ou seja, as unidades curriculares fazem parte da coordenação, lógico. Como representante das unidades curriculares, é isso que é feito no nosso curso de estatística. O coordenador é representante de uma unidade curricular e o vice-coordenador é representante de uma outra unidade curricular. A coordenação é formada também, e é extremamente importante, é formada também por um representante eleito e indicado dos estudantes. Então, entender que a coordenação, ela é um órgão deliberativo. Então, ela toma as decisões. Então, na medida em que se tem um estudante representante de toda a classe estudantil do curso, isso tem uma força muito forte, isso é importante que aconteça, que tem que se trabalhar em conjunto. Isto eu considero extremamente importante. Tem a figura do secretário, tá certo? O secretário que está ali no dia a dia para atender o aluno, tá, presencialmente. Hoje há essa perspectiva até em algumas situações atender virtualmente, mas o secretário está lá para dar o apoio administrativo ao coordenador, ao vice-coordenador, ao colegiado, e ele faz a ponte também com os outros departamentos. Lógico, o coordenador faz o vice também enquanto representantes, mas o secretário é fundamental dentro desse conjunto, tá, que forma a coordenação. Então, você tem o coordenador, você tem o vice-coordenador, o secretário, os representantes das unidades curriculares e o representante estudantil. Tá? Bom, tem uma outra instituição, ou órgão, se eu posso dizer desse jeito, que trata da parte pedagógica do curso, digamos desse jeito, que não é deliberativo, mas tem um papel muito importante nesse conjunto, né, que forma essa coordenação. Estou estendendo, não é que ele forma a coordenação, mas que ele forma esse relacionamento pedagógico, criação de planos, PPCs, né, projeto pedagógico de cursos, ampliação, criação de disciplina, ou seja, que trata da parte pedagógica do curso, que são os núcleos docentes estruturantes. Tá certo? Então, você tem o papel do núcleo, recomenda-se, é só né, que os representantes dos núcleos docentes, dependendo até do tamanho do departamento, seja até fora dos representantes das unidades curriculares. Tudo bem, mas pode participar. Agora, quem é um representante nato, um componente nato, ou membro nato, se for o caso do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, é o coordenador do curso. Então, você tem o NDE como uma instituição não deliberativa, mas consultiva, que vai tratar dessa parte pedagógica, digamos, e sugestões para o curso, alinhada à coordenação do curso, né? O NDE aliado à coordenação do curso. Então, esses dois que estão na ponta diretamente envolvendo as transformações que possam acontecer no curso e o trato direto com o aluno, essas duas instituições são extremamente importantes. É lógico que o coordenador de um curso trata também com as chefias dos respectivos departamentos que ofertam a disciplina para o curso que ele trata. Então, quando se fala em termos do núcleo duro, núcleo restrito da coordenação, pensar dessa forma. Aí você estende um pouco mais, aí você... as coordenações, elas tratam também com a coordenadoria dos programas acadêmicos, que chama de CEPAC. Aí você está tratando a nível de unidade acadêmica,
em algumas unidades é o vice-coordenador, o vice-diretor da unidade, outras unidades não é necessariamente o vice-diretor. Mas a ponte entre a coordenação, a figura do coordenador, vou colocar aqui, e até a figura também do presidente do NDE, e a coordenação dos programas acadêmicos, né, CEPACs de cada unidade, é uma ponte, tem que ser muito estreita, o relacionamento tem que ser muito próximo, porque há uma troca de informações, de parceria, no sentido de buscar conhecimentos e incorporar novos processos, se for o caso, dentro da coordenação de cada curso. Quando você estende um pouquinho mais, aí você tem a relação com a própria pró-reitoria. Então, eu poderia dizer aqui que, falando um pouco do mundo externo, não do núcleo duro, digamos assim, da coordenação, toda a coordenação tem que ter um relacionamento próximo com a CEPAC e com a pró-reitoria nas suas diversas coordenações. Tá. Agora, um ponto importante que deve ser colocado aqui é quais são os processos da coordenação, né? Afinal, o que o coordenador vai fazer? Quais são as ações que o coordenador tem? Qual é o dia a dia do coordenador de um curso de graduação aqui? Bom, quando eu entrei na coordenação em 2019, como eu falei para vocês, eu não tinha nenhuma experiência com isso. Eu considero um ciclo completo de experiência inicial de um coordenador que não tem conhecimento, digamos, ou de um coordenador, de uma forma geral. Na entrada dos ingressantes de um ano, até quando fecha o ciclo, a entrada dos ingressantes do ano seguinte. E aí você tem todo o ciclo relacionado àqueles ingressantes, tá certo? Ou seja, é um ano de experiência. Então, você pode pensar que foi o primeiro ano do meu primeiro mandato, que foi de 2019 a 2020. Por que eu estou falando isso? Porque tem os seus microprocessos que depois fazem parte de um conjunto. Recepção dos alunos. Isso é um fator extremamente importante dentro de um curso. As recepções as primeiras recepções, né, por causa da pandemia, ficaram remotas. Nós sabemos que a experiência do aluno no ensino médio é uma coisa, tá? Quando ele vem para a universidade, é um mundo completamente diferente com relação a isso. Tá? O aluno ele não tem o conhecimento nem quais são os processos da universidade, né, dos processos pedagógicos, de matrícula que ele tem que fazer, depois o acesso às salas de aula, isso logo no início, quando o aluno entra, porque nós temos que acolher esse aluno que está chegando, para que ele se sinta pertencente a uma instituição de ensino superior nos seus respectivos cursos. Então, os processos o primeiro, você poderia pensar desse, eu vou tirar aqui o caso dos processos a nível de pró-reitoria de graduação, onde lá eles têm que fazer a matrícula, existe tudo. Eu vou pensar aqui com vocês, as matrículas que são feitas na própria coordenação. Os alunos ingressantes é feito na pró-reitoria, mas tem as matrículas dos alunos veteranos, então você tem tudo isso, as matrículas. Não esquecer que antes da matrícula, o coordenador ou a coordenação tem que demandar as disciplinas que serão ofertadas pelos departamentos para o semestre em curso, o semestre letivo. Então, isso é um outro processo. A coordenação tem que fazer um estudo de quais são as disciplinas que vão ser ofertadas, o número de vagas por cada disciplina e quem é que vai... o professor que vai ministrar a disciplina, isso fica mais sob, digamos, a responsabilidade da chefia dos departamentos, eles que designam isso. A questão da coordenação é mais pedagógica. Então, você tem essa questão de matrícula, você tem a questão
por exemplo, aos alunos que estão concluindo as atividades complementares que têm que ser registradas agora, com a extensão da curricularização da extensão, isso vai ocorrer já a partir do próximo semestre, do próximo ano, isso vai ter que ser registrado agora no sistema SIGA. Então, você tem esse outro processo, o processo de alguns alunos, né, por questões de saúde, pedem trancamento de matrícula, trancamento total, matrícula institucional. Então, tudo isso faz parte do dia a dia, troca de disciplinas ou troca de turmas, tá? Então, isso faz parte do dia a dia, digamos, da coordenação, daí o apoio fundamental do secretário. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto professor, e nós sabemos, nós temos a atividade de docência, ou seja, de sala de aula, nós temos a atividade, para quem está na atividade administrativa, atividade de coordenação, chefe de departamento, vou colocar no nosso caso de coordenação, nós temos que orientar alunos, nós temos que publicar artigos, tá certo? Então, são várias atividades docentes com relação a isso. Por isso que o papel de um secretário de um curso de graduação, né, no caso a coordenação, é extremamente importante. Ele ajuda muito nesse dia a dia, e só ajuda, pessoal. Isso é uma coisa que devemos agradecer muito pelo secretário que esteja comprometido, porque isso é um navio, tá certo? Isso é um navio que está lá nas águas, que vai, vamos supor, passar um ano todinho nesse mar de atividades da coordenação. O coordenador, a figura do coordenador é o capitão, tudo bem, mas se os marinheiros, se os outros membros do navio não trabalharem nesta mesma linha, aí fica mais difícil, fica a gestão fica comprometida nesse sentido. Então, os processos da coordenação são voltados exatamente para o atendimento diretamente ao aluno. Mas existem outros processos que eu poderia dizer que não estão na linha de frente, mas estão na retaguarda, que são igualmente importantes. Por exemplo, o PPC, ele não é estático. O que é PPC? Projeto Pedagógico do Curso. Ele não é estático. Os nossos cursos de graduação, eles são avaliados dentro de uma velocidade cruzeiro, ou seja, tudo normal, a cada 3 anos. Então, o PPC precisa ser atualizado com relação a isso. Um exemplo simples, por exemplo, criação de novas disciplinas, se for o caso. É o que está acontecendo hoje na universidade, hoje, 2022. Tá? Nós temos todos os cursos, né? A grande maioria dos cursos estão fazendo a reformulação dos seus PPCs para colocar a curricularização da extensão, que isto é lei, e nós temos que obedecer essa lei, e o prazo é no final deste ano para incorporação já no próximo ano. Então, eu digo, esses processos, eles não estão, digamos, na linha de frente do estudante, mas são processos igualmente importantes, porque aí vem a figura da coordenação, não do coordenador, da coordenação e do NDE, aqueles dois, né, instituições bem mais que fazem parte do núcleo duro ali. Então, o NDE vai tratar das alterações que são devidas dentro do PPC, ou seja, discutir a parte pedagógica. Discutir nessa parte pedagógica, ela vai encaminhar a coordenação do curso. Uma vez a coordenação com conhecimento das sugestões do NDE, ela vai incorporar ou não, a decisão da coordenação com relação a isso. Essa é a minha experiência enquanto coordenador, nós sempre tratamos também disso, nós estendemos um pouco e colocamos isso para participação também do colegiado da chefia de departamento. Tá? O departamento, digamos que tem um vínculo maior com o nosso curso, que é o curso de estatística, é o departamento de estatística e matemática aplicada, que oferta a grande maioria das disciplinas. Então,
É uma característica nossa, enquanto gestor, que haja também uma participação bem próxima do departamento. Afinal, é o departamento que oferta as disciplinas para os cursos. Então, eu poderia dizer para você, se eu fosse do ponto de vista pedagógico, assim, que tem dois macro processos na coordenação. Aqueles processos do dia a dia, pontuais, onde você está lidando diretamente com o aluno, isso é extremamente importante. O aluno precisa saber que há uma coordenação e ele pode contar com a coordenação. Eu estou estendendo o conceito de coordenação. Quando eu digo coordenação, secretaria, ou seja, todo o conjunto. E há aqueles processos que não estão na linha de frente com o aluno, que são, eu digo que é processos de retaguarda, e é quando se vai atuar exatamente, por exemplo, no PPC, que o PPC é o projeto pedagógico de curso, é dinâmico, tá certo? Então, esse ciclo, o ciclo do dia a dia, que eu falei para vocês no início, na minha concepção, é aquele ciclo que fecha com um ano. Entrada do ingressante de um ano, entrada do ingressante no ano seguinte. Então, você fecha isso com um ano. Dentro desse ciclo, não esquecer que tem uma parte importante, que é lá no final, que é a colação de grau dos alunos, dos estudantes. Então, no final de cada semestre, tem que se fazer um levantamento logo no início, né, de quantos alunos irão ou não concluir o curso. Né? A gente tem uma estimativa, as nossas colações de grau atualmente estão sendo online, mas nós precisamos dar esse feedback para a CEPAC, né, nossas coordenadorias pedagógicas, e a pró-reitoria acerca de quantos alunos irão concluir o grau no final. Então, tem os processos também voltados para isso, documentação do aluno, que ele tem que fazer, o prazo que ele tem que entregar, no caso, uma monografia ou não, apresentar, para que seja possível enviar em tempo hábil a relação dos alunos para colocar para colar o grau. Então, isso fecha exatamente um ciclo, o primeiro ciclo, digamos, dos processos mais pontuais, certo? Os processos do dia a dia. Eu costumo dizer assim, os processos não são estratégicos, mas são os processos táticos, é aquilo que você trabalha no dia a dia. E aqueles pouco mais estratégicos, aqui eu me atrevo a falar isso para vocês, eles são um pouquinho mais longos quando você fala de alteração de PPC, principalmente. E é uma experiência muito boa que nós estamos tendo, eu estou tendo agora enquanto coordenador, é que o nosso curso de estatística está em processo de avaliação pelo MEC. Nós estamos aguardando a visita do MEC. Então, isso mexe completamente com o dia a dia de uma coordenação de um curso, que você tem, quer dizer, o coordenador ele tem que capitanear exatamente isso. Quais são as alterações que têm que ser feitas no PPC? Essas alterações têm que passar por um ritual, tem que ser aprovado na coordenação, tem que ser aprovado na chefia, no colegiado do departamento, tem que ser aprovado no colegiado das unidades curriculares e tem que ser aprovado na Câmara de Graduação, tá certo? Da pró-reitoria de graduação. Só depois de fechar esse ciclo, é um ciclo macro, é que o projeto ele pode ser incorporado no sistema SIGA. Então, essa experiência nós estamos tendo agora com relação na coordenação do curso. É um desafio e poderia dizer até como uma espécie de depoimento. O coordenador, enquanto figura, ele não consegue fazer isto sozinho, tá certo? Então, precisa de toda uma equipe para trabalhar essas alterações, que digo que são alterações estratégicas dentro de um curso de graduação, tá certo? Bom, e o que eu poderia dizer ainda mais para vocês? Terminado o período de coordenação,
qual é o legado? O que se pode se passar para a nossa comunidade em termos de legado, de experiência, tá certo? Bom, o meu mandato só vai se encerrar no mês de fevereiro de 2025. Então, eu vou falar mais em termos de expectativa de deixar algum legado para as próximas coordenações. A questão dos processos diários da coordenação, eu tenho uma expressão que eu digo, eu gostaria que deixar os processos todos como se fosse uma velocidade de cruzeiro, fazendo analogia com transporte aéreo, ou seja, todos eles normais, registrados, sem grandes impactos de alteração, está tudo colocado dentro, por exemplo, de um sistema onde o próximo coordenador que vier não vai ter grandes dificuldades em conhecer exatamente como é que está a coordenação, tá certo? Tentar deixar para as próximas gestões exatamente a questão dos prazos que devem ser cumpridos, aqueles prazos, que é tentar fazer ou colocar, por exemplo, uma gestão à vista, onde, olha, eu tenho que fazer isso no começo do mês, no começo do semestre, tenho esses processos, reconhecimento, aproveitamento de disciplinas que o aluno está pedindo, até chegar no final do semestre. Quando esses processos, eu vou chamar até de essas atividades, essa tecnologia não fica com o gestor, mas fica com a instituição, é aí onde eu estou dizendo velocidade de cruzeiro, para que o próximo gestor não vá começar do zero, tá certo? Para começar ou para dar prosseguimento na gestão. Tem algumas atribuições do coordenador que vai nessa linha, que é até a Pró-Reitoria, a Prograde, pede, que são os planos de melhoria. Quando você tem um plano de melhoria bem definido, tudo organizado, tá? O próximo coordenador já sabe o que é que vai ser feito, qual foi planejado para o ano em curso, e geralmente se entra no começo de cada ano, de cada semestre letivo. Março, por exemplo, que foi o meu caso. Então, o que eu gostaria de deixar era exatamente como legado, isto. Ou seja, é um conhecimento documentado, se for essa palavra, tá certo? No sentido de que não vai começar tudo do zero. E se não, está feito isso, tá? Então vamos dar prosseguimento. E isso está em um documento, por exemplo, o plano de melhoria, que é solicitado pela Prograde. Essa é uma das pretensões que eu tenho. Sob o ponto de vista pessoal, tá certo? Da mesma forma, como eu falei no início desse depoimento, né, que eu tenho experiência de 8 anos como chefe de departamento, tá? Eu quero ter o sentimento que eu tive quando eu deixei de ser chefe, o mesmo sentimento quando deixar de ser coordenador. É de uma missão cumprida, eu ver que você contribuiu para a instituição, tá? Todos nós passamos, mas a instituição fica. Então, essa contribuição constrói a instituição, desde o alicerce, desde o primeiro reitor, os primeiros servidores técnico-administrativos que nós devemos agradecer muito eles, porque eles colocaram o alicerce para que a gente chegasse onde estamos agora, que nós chegássemos aqui. Então, da mesma forma, nós devemos pensar nas próximas gerações que virão, isso é um papel social muito forte que a instituição UFC tem. Nós devemos deixar para essas próximas gerações exatamente esse alicerce para que eles deem prosseguimento. E aí você tem sempre uma oxigenação, um aprimoramento dos processos, porque a perfeição vai ser alcançada em termos de gestão somente no infinito, isso é a minha opinião. Isso é ótimo, isso quer dizer que sempre você
é possível colocar um degrauzinho a mais, tá? Em cada gestão que contribua para isso. Tá certo? Então, esse é o sentimento que eu tenho enquanto coordenador, enquanto professor. Tenho ainda 5 anos até ter o direito a pedir aposentadoria, então eu quero ainda contribuir, se não no cargo de coordenador, certamente não, mas na formação como docente. E aí aquilo que nós, enquanto professores, nós entramos na universidade, a formação dos nossos alunos que entram. E isto, quando se termina uma gestão de coordenador e diz, olha, fizemos uma coordenação, a gestão, e quem avalia isso não somos nós, a gestão, quem avalia são os nossos pares. Se nós tivemos uma gestão muito boa, avaliada pelos pares, ótimo. Da mesma forma, enquanto professor, se os alunos, que são os nossos, digamos, clientes número 1, avaliam muito bem um professor, tá certo? Isso são avaliações, são coisas que não têm preço para quem se dedica, que tem uma vida acadêmica. Para encerrar, se eu posso falar desse jeito, quando se entra num cargo de coordenador, uma coisa que eu sempre recomendo, que eu penso é o seguinte: façam o melhor que vocês puderem fazer. Façamos o melhor, o nosso melhor, tá certo? Isso é importante, quando dedicamos, considerando todas as atividades que nós temos, vamos fazer o melhor que nós podemos fazer, mesmo aqueles colegas que não têm, digamos, entre aspas, vocação administrativa, mesmo aqueles que foram, entre aspas, convocados, porque é preciso ter uma oxigenação, uma renovação na administração, que façamos o nosso melhor, tá certo? E que, no final, é uma coisa que, às vezes, pode acontecer, de que sai de uma coordenação ou de uma chefia, vou falar só dessas duas que estão na ponta, a dizer, nunca mais quero um cargo administrativo na minha vida, que foi extremamente sufocante, aí começa a dar uma série de predicados negativos. O que eu desejo é exatamente que essas ações, esses predicados não aconteçam, que se saia de uma gestão, dê uma contribuição, e a contribuição é extremamente importante para a instituição, o UFC, e que o coordenador se sinta realizado, profissionalmente na atividade que ele exerceu durante aquele período. Tá certo? Então, isso é que eu desejo a todos e espero ter contribuído, né, para o conhecimento, um pouco do conhecimento de vocês acerca exatamente das atribuições da coordenação, figura do coordenador, tá certo? E que sejamos felizes.